Vamos voltar aqui para o Brasil para tratar da criminalidade brasileira de cada dia. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na quarta-feira 3 William Souza Guedes, mais conhecido como Corolla, apontado como um dos líderes do Comando Vermelho. Vídeos obtidos pelas autoridades cariocas mostram registros do treinamento da facção criminosa para combate. Em uma das gravações, Guedes, que tem 35 anos e 54 registros criminais, aparece correndo em uma esteira ergométrica, de colete à prova de balas e com um fuzil em punho. Outro vídeo mostra uma atividade no que seria um campo de treinamento do Comando Vermelho. Olha, a gente que tem tratado da guerra na faixa de Gaza há tanto tempo, eu e Duda Teixeira há 10 anos que falamos isso, a gente está acostumado a ver campos de treinamento do Hamas, a gente está acostumado a ver grupos terroristas com campos de treinamento, e as facções criminosas brasileiras, elas têm o seu campo de treinamento. E agora temos um vídeo que mostra esses dois treinamentos, um na esteira e outro de tiro. Pode soltar a produção. Tá aí. Duda Teixeira, fiquei com uma dúvida em relação ao primeiro vídeo, o vídeo da esteira, e você, como grande maratonista, talvez possa me tirar essa dúvida. Ele tá ali na esteira armado, porque na própria esteira ele sente que ele pode ser alvejado a qualquer momento, ele tem essa paranoia de alguém que tem muitos inimigos, que podem eventualmente matá-lo, ou eventualmente a polícia poderia chegar e tal, ou ele tá querendo treinar corrida carregando uma arma, porque no processo de expansão da facção isso pode acontecer, ou em diversas batalhas. Será que pode ser as duas coisas? Olha, a notícia veio como chefe da unidade de expansão do Comando Vermelho. A gente tem visto nessas notícias sobre o Hezbollah e sobre o Hamas, como você tem chefe de brigada, né? Você tem a Brigada Qassam, você tem a unidade e tal. Os grupos terroristas, eles são divididos em múltiplas camadas. E parece que o Comando Vermelho tem uma unidade de expansão. Expansão de território. A maior disputa entre facções criminosas no Rio de Janeiro é a disputa territorial. Eu fiz a mesma pergunta, falei, por que raios o cara está correndo ali com o fuzil? Porque não deve ser fácil, né? Aquilo ali deve ser pesado, atrapalha os movimentos. Não tenho a resposta, Felipe, mas eu sei quem tem. Vamos ligar para ele, Ricardo Lewandowski, nosso ministro da Justiça e Segurança Pública, né? Um bom momento, porque, enfim, eu acho que essas imagens, quando chegam aí para todos os brasileiros, elas incomodam. A questão ali do Rio é uma questão que já vem se arrastando há muito tempo, e a questão da segurança e do crime organizado é uma das principais, se não a principal preocupação do brasileiro hoje, né? Principalmente no Rio de Janeiro e em alguns estados ali do Nordeste governados pela esquerda. E o governo atual do governo Lula não deu nenhuma resposta até hoje isso daí. A única coisa que eles fizeram foi ficar expandindo aquela GLO, que não acaba mais, que é manter soldadinho dentro do aeroporto e vistoriando casco de navio, né? Isso aí não resolveu nada até agora. Você falou do Nordeste, a Bahia, por exemplo, tem várias cidades que estão entre as mais violentas do país, tem todos esses números, tem número inclusive de letalidade policial, que já que você falou do campo ideológico, a esquerda muitas vezes se revolta contra o governo de São Paulo por causa de operações policiais em determinadas regiões, na Baixada Santista, por exemplo, e no entanto, o governo da Bahia, quando está ali defendendo a polícia em relação ao enfrentamento à criminalidade, está lá numa situação de quem tem que lidar com um número alto de letalidade policial. Então tem muita hipocrisia, de fato, em torno do debate da segurança pública. Agora, o próprio Supremo Tribunal Federal se meteu nessa história de facção criminosa nas chamadas comunidades no Rio de Janeiro, são as favelas cariocas ali de todo o estado, né, fluminenses como um todo,
Porque na época da pandemia acabou proibindo operações policiais, estabelecendo uma série de critérios mais rígidos para que houvesse comunicação entre diversos órgãos, o que muitas vezes os policiais não gostam, porque você tem mais caminhos para vazar a informação e os criminosos poderem se movimentar e evitar que sejam descobertos, mas houve ali uma determinação do ministro Luiz Edson Fachin para que não houvesse operações em favelas durante o período da pandemia. Isso acabou se estendendo, depois veio um levantamento mostrando que as facções criminosas tinham crescido durante esse período. Muita gente, portanto, apontou o dedo para o STF, porque deu uma decisão que acabou, de alguma forma, beneficiando, quer dizer, em nome da proteção dos civis contra a violência policial, os bandidos acabaram tendo mais terreno, mais facilidade para tocar o seu movimento, né, como eles chamam, nas favelas. Obviamente, você tem a maioria de população honesta, trabalhadora, mas você tem aquele núcleo que comanda o morro e que, inclusive, imprime muitas vezes um regime autoritário, proibindo até empresas privadas de circularem, cobrando que as pessoas só paguem os seus próprios serviços. É o gatunete, é a água, é o gás, tudo tem que ser feito com os serviços oferecidos pela facção criminosa. Isso acontece com os traficantes e com os milicianos lá no Rio de Janeiro. E quando a gente vê esse tipo de cena, a gente percebe que o Estado paralelo ainda é muito grande. E quando a gente vê, por exemplo, os irmãos Brazão sendo presos em razão de acusação de serem mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, e com conexões com milícia, a gente vê também, Duda Teixeira, como o Estado paralelo entrou no Estado oficial. Felipe, agora também essas organizações criminosas também buscam espalhar o medo na população, né? É quase como você falou aqui do Hamas, o terrorismo é quase que um terrorismo, né? Você precisa realmente deixar a população preocupada, porque isso te facilita a hora que você vai extorquir, por exemplo, alguém, né? O PCC, quando vai aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, e escreve lá PCC no muro, para as pessoas ficarem com medo. E aí esses grupos terroristas também acabam ganhando com isso. Agora, vamos lá, existe um jeito de resolver essas questões. São Paulo é um estado que conseguiu combater muito bem a criminalidade. É um trabalho de longo prazo que tem a ver com, primeiro, a polícia não pode ser corrupta como é no Rio de Janeiro. Depois você tem um trabalho com as comunidades que ajudam a polícia, tem que ter uma relação de confiança com a polícia, isso se conquista, né? Você não briga ninguém a confiar e compartilhar informação com a polícia. Então é um trabalho de educação que tem. Isso teve muito, né? A gente tem estados no Brasil que conseguiram resolver isso. O Rio de Janeiro não conseguiu. E a situação em estados aí do Nordeste também está bem, bem ruim. Você falou de corrupção no Rio de Janeiro, o delegado Rivaldo Barbosa, ele está aí encalacrado com a justiça porque foi acusado de participar do planejamento do assassinato da Marielle Franco, junto ali aos irmãos Brazão, nesse caso que ainda vai ter muitos desdobramentos.